possível. O Deus que nos ama, nos protege, está do nosso lado em todos os momentos. Há um texto no Salmo 92 que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Louvado seja Deus, porque estamos plantados aqui na casa do Senhor e Ele promete bênçãos maravilhosas para cada um de nós. Bênçãos não apenas na hora do culto. Aqui nos encontramos para agradecermos ao Senhor, para o adorarmos, mas Ele nos dá bênçãos no nosso cotidiano. Ele vigia os nossos passos, Ele promete estar conosco. Portanto, dou as boas-vindas a todos os queridos irmãos e amigos que se fazem presentes aqui. Também damos as boas-vindas àquelas pessoas que nos acompanham através das redes sociais, em tempo real ou em qualquer tempo, que sejam abençoados também na vossa casa, no vosso lugar de trabalho, onde quer que você esteja e nos assiste. E eu gostaria de mencionar que a igreja cresce, a igreja do Senhor cresce, os meninos nascem e necessitam ser apresentados ao Senhor. E hoje, antes da última mensagem da semana de oração, temos agora a apresentação de mais um bebê. Trata-se do Joel Maria de Deus Roque, Madre Deus Roque. Eu peço que a Júlia, possa trazer o seu filhinho, que venha também com a Maria, a irmãzinha do Joel. Peço também que as famílias que têm dado apoio para esta querida família, a Jacira, o Hipólito não está, né? A Jacira possa vir à frente, a família, também o Bizar e a família, e o Nadir e a família, que possam vir à frente, possam colocar-se do lado da Júlia e do Joel e da Maria, para nós termos esses momentos de consagração do bebê ao Senhor. Pode vir por aqui mesmo, não há problema, pode vir por aqui. Podem colocar-se ali do lado, pode colocar-se lá do lado. E nós vamos orar ao Senhor neste momento. Nós, adventistas do sétimo dia, não batizamos bebês, não é? Já sabemos, já falamos nas outras ocasiões também. No entanto, nós fazemos apresentações de crianças. Moram lá em Vagueira, é um local muito bom para se viver, para ir à praia no verão também, e para fazer evangelismo. Uma vez o Bizar falou para mim: olha, precisamos evangelizar esse pessoal aqui, e nós estamos planeando para o ano que vem atingirmos lá. Que Deus abençoe todos vocês que servem de suporte para a Júlia, no sentido espiritual e não só, em outros momentos também. Jesus, quando esteve aqui como líder, ele deixou as crianças irem até ele. Os outros líderes não, os outros líderes proibiam, diziam que as crianças atrapalhavam. No entanto, Jesus falou assim, em Marcos capítulo 10, 13. Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus foi maravilhoso, né? Quando esteve aqui. É maravilhoso, vai nos salvar. Mas ele, aliás, já nos salvou, né? Estamos no reino da graça. Virá nos buscar, irá nos salvar para o reino da glória. E quando ele aqui esteve, deixou-nos esse exemplo de podermos abençoar as crianças. E ele mesmo, quando bebezinho, ele foi apresentado ao Senhor. Quando lemos em Lucas, no capítulo 2, Lucas capítulo 2, verso 52, nós lemos assim:
E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A sabedoria, Júlia, é o aspecto mental. O Joel vai ser instruído através dos professores na escola, através da cultura que ele vai receber. A estatura é o aspecto físico, é a boa alimentação, é o cuidado que os pais dão ao filhinho. E a parte da graça é o sentido espiritual. Esta parte cabe especialmente a Júlia e também às famílias de apoio espiritual, para que o Joel possa crescer nos caminhos do Senhor e possa estar preparado para o céu. Sabem que os filhos são a herança que Deus nos confere, que Deus nos dá, para depois apresentarmos ao Senhor. Então a Júlia tem essa responsabilidade, não é? E diz aqui que Jesus crescia com estas vertentes, sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Isso quer dizer que o Joel precisa também ser instruído no lado social, brincar com os amiguinhos, interagir com os coleguinhas na igreja, na escola sabatina, e poder crescer com essa visão de servir a sociedade também. Além da parte espiritual, é claro que é a mais importante. Eu tenho um livro aqui, que é a orientação da criança, que eu vou oferecer para vocês, tá bem? Para vocês terem. É mesmo, verdadeiramente, um manual de instruções de como podemos educar as crianças nos caminhos do Senhor. Mas antes de orar, antes de você receber como prenda esse livro, eu quero ler o primeiro parágrafo do primeiro capítulo, que diz assim: a educação começa em casa. É no lar que a educação da criança deve iniciar-se. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. São, em muitos sentidos, silenciosas e graduais, mas sendo exercidas na direção devida, tornam-se fator de grande alcance em prol da verdade e justiça. Se a criança não é instruída corretamente ali, no lar, Satanás a educará por meio de fatores de sua escolha. Isso é preocupante. Portanto, quão importante é a escola do lar. A Júlia pode receber o apoio das famílias, dos nossos amigos, nossos irmãos, pode receber o apoio da igreja através da escola sabatina, através do carinho que a igreja oferece, mas a maior responsabilidade está em suas mãos e da Maria também, a irmã, né, na educação do pequeno Joel. Eu gostaria nessa hora de fazer a oração de consagração ao Joel. Ele já é meu amigo. Quando dava estudos bíblicos ali para Maria, às vezes eu precisava segurá-lo também no momento de estudo da Bíblia. Então, pode ver que ele porta-se bem comigo, né? Eu vou então, quem puder aqui ajoelhar, vamos ajoelhar, também ancião, diaconisa, e juntos vamos ter esta oração de consagração. Nosso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por tantas bênçãos recebidas neste dia até o momento presente. Louvamos-te porque deste o Joel de presente a Júlia e ao seu pai. E o Joel cresce nos teus caminhos. Oramos por ele, Senhor, para que o tomes em teus braços, o consagres, o unjas com o Espírito Santo, que ele possa estar protegido contra toda a imoralidade, toda a maldade que esse mundo oferece, e que ele encontre na tua palavra, na educação do lar, na educação da igreja e no apoio dos queridos irmãos, o abrigo para o seu coração e o apoio para crescer instruído nos teus caminhos. A Júlia dá força para que possa instruir o seu filhinho e que tenha sabedoria, que esteja revestida do Espírito Santo para dar a melhor instrução ao seu querido. Portanto, abençoa-nos como famílias
como igreja, como povo, e entrego Joel nas tuas mãos nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja entrega um certificado à mãe nesse dia, entrega também um ramo de flores, através da irmã Arlete, e nós entregamos esse livro conforme prometido à mãe. Que Deus abençoe a igreja. Está aqui. Muito bem, então nós agradecemos todos vocês, podem se sentar e vamos agora fazer o nosso culto o último da semana de oração. Estamos numa semana de oração, conforme nós falamos. Começamos no sábado passado, através do Rui, que falou sobre Abraão. Foi um tema maravilhoso. Depois, durante a semana, fomos desafiados para estudarmos sobre os outros personagens bíblicos, como Daniel, José, a serva de Naamã, Geazi, Samaritana e outros. E hoje cabe-nos a responsabilidade de falarmos sobre o apóstolo Paulo, conforme nós ouvimos na história das crianças. Mas como estamos numa semana de oração, e antes de analisarmos sobre esse apóstolo, nós gostaríamos de ter alguns momentos de oração. Eu gostaria de desafiar para que oremos em favor das famílias, em favor da nossa união familiar, para que Deus possa nos abençoar, possa nos fortalecer, que possamos ser exemplos e desta forma atrairmos pessoas para o reino de Deus. Que Deus possa, peço também que ore em favor da unidade cristã, a unidade no Espírito Santo, várias culturas, vários pensamentos, às vezes várias emoções sob o mesmo lar. E às vezes nós trazemos isto para a igreja e não é tão fácil nós mantermos-nos unidos como Deus deseja, como Deus quer. E é através da oração que nós quebramos qualquer barreira do inimigo e podemos dar um bom testemunho aqui, no ambiente de trabalho, fora, e dizermos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja cristã, é uma igreja com defeitos sim, mas é uma igreja unida, uma igreja que reflete o amor de Jesus Cristo. Então eu vou desafiar que oremos em favor das famílias, da nossa unidade, e podemos orar sem maiores movimentos com os nossos irmãos que estão do lado, pode ser família, pode ser quem estiver do nosso lado, 2 ou 3 pessoas, poderemos dedicar alguns momentos para a oração nesse momento, agora. E depois então eu vou pedir que o irmão Carlos Dias possa terminar com uma oração audível. E depois faremos a meditação da palavra. Então, podemos agora dedicar alguns momentos para a oração. Assim como estamos, vamos orar em conjunto. Senhor meu Deus, obrigado por esta semana de oração, obrigado por estarmos aqui todos juntos, com o mesmo pensamento, com o mesmo foco que é em Ti, Senhor. Queremos pedir uma bênção muito especial pelas famílias. Sabemos que é um dos grandes ataques que Satanás faz, é à família.
como base de toda a sociedade, Senhor. Para que nós possamos manter-nos o mais unidos possível, para que possamos ajudar todos aqueles que possam estar a atravessar algum problema, Senhor. Vimos também pedir humildemente que ajudes a cada um de nós a enfrentar todas as diferenças culturais que possamos ter, todas as diferenças de pensamento, porque em Ti somos apenas uns, Senhor. Para que nós possamos entender que as diferenças nos aproximam, as diferenças nos tornam mais semelhantes e que nós possamos entender que no céu há lugar para todos, Senhor, e que vamos ser vizinhos uns dos outros e vamos conviver todos, Senhor. Ajuda-nos a que possamos moldar o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e, acima de tudo, o nosso caráter a Ti, que depois tudo fica mais fácil contigo. Ajuda-nos, protege-nos nesta missão difícil, mas contigo tudo fica mais fácil. É tudo quanto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paulo, o apóstolo da fé, mesmo até a morte. Paulo escreveu 13 cartas, se considerarmos Hebreus como a carta de Paulo, escreveu 14. Foi um pequeno, grande homem que muito contribuiu para as cartas, muito contribuiu para o Evangelho e para a nossa salvação. Na época de Paulo, o Império Romano vivia o seu auge de domínio político e financeiro. É interessante que nós encontramos algumas frases, alguns slogans sobre o Império Romano. Mare Nostrum, nosso mar. Eles dominavam os mares do mundo todo, especialmente o Mediterrâneo, onde eles tinham a maior rota de comércio naquela ocasião. Outro nome, Curia Viarium, comissão viária. Eles dominavam as estradas, eles construíam estradas e pontes muito lindas naquela época. Hoje nós temos algumas pontes modelo romano em Portugal. E naquela época eles pavimentavam, não como o asfalto como temos hoje, mas com paralelepípedos, com aquelas pedras e bem aprumadas em que as carruagens passavam sem muitos solavancos. Eles eram muito bons nisso. Cursos públicos, outro nome para designar o correio público. Eles tinham uma comunicação rápida, muito rápida, através dos cavalos e dos atletas. E eles, naquela época, quando queriam dar uma notícia rápida, eles, dependendo do atleta ou do cavalo, eles escolhiam o que era mais rápido para dar. Nada que se compara, claro, com um toque que damos no telemóvel, um clique que nós enviamos um e-mail ou uma mensagem para o outro lado do mundo. Mas naquela época eram cursos públicos. Depois Pax Romana, que era a paz romana. E é interessante que eles tinham isto como um trunfo, como algo adquirido naquela época. Eles tinham os tribunais muito rápidos a decidir. E quando alguém ousava ir contra o reino romano, as pessoas morriam. E nós conhecemos a profecia de Daniel capítulo 2, não é? Que eles reinaram com pernas de ferro. E por qualquer coisa eles julgavam e decidiam a vida das pessoas. Os romanos eram politeístas, eles adoravam várias divindades. Adoravam o deus da medicina, Esculápio, adoravam o deus Mitra, o deus Sol. Naquele tempo tinha duas religiões fortes, era o judaísmo e o mitraísmo, e surgiu o cristianismo, portanto, 3 religiões naquela ocasião. Tinha o deus Saturno, o deus Apolo, o deus Júpiter, o deus Baco, o deus do vinho, não é? A deusa Diana, que é dos gregos a Artemis, dos romanos a deusa Diana. Eles tinham muitas divindades. E é curioso que o apóstolo Paulo foi chamado nesse contexto para pregar o evangelho, para ser apóstolo. Se fosse você com tanta perseguição, com tanta opressão, tantas dificuldades, como é que você se sentiria ao ser chamado para pregar o evangelho? Hoje nós temos tantas facilidades, né? Temos
liberdade, podemos falar de forma mais pacífica. Quem foi Paulo? A Bíblia responde. Filipenses 3, 5 fala-nos de Paulo. Eu gostaria que você pudesse abrir a Bíblia para nós lermos. Filipenses capítulo 3, verso 5, dá uma descrição do apóstolo Paulo. Diz aqui que ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Isso aqui para um judeu era o top, era o mais importante cargo, posição que um judeu podia conquistar, e ele conquistou. Depois vamos a Romanos capítulo 11, verso 1, também nós encontramos aqui uma ampliação de quem era o apóstolo Paulo. Romanos 11, verso 1. Diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Quer dizer, Paulo era mesmo um homem, Saulo, ainda era um homem muito importante. Talvez a melhor descrição de Paulo sobre o seu aspecto físico, de como ele era, está nas obras de Atos de Paulo e Tacla. Era um livro da época do apóstolo Paulo, um livro considerado apócrifo, mas que apócrifo porque vários livros não puderam ser incluídos no cânon sagrado, mas históricos e que traziam algumas verdades. Então esse livro, Atos de Paulo e Tacla, dá uma descrição de Paulo, dizendo que ele era calmo, pernas arqueadas, tinha pernas arqueadas, constituição forte, meio gordinho, pequena estatura, sobrolhos cerrados, nariz bem grande, calvo, cheio de bom humor, às vezes parecendo homem e às vezes parecendo um anjo. Interessante essa descrição. E eu repito: calmo, pernas arqueadas, constituição forte, pequena estatura, sobrolhos cerrados, nariz bem grande, calvo, cheio de bom humor, às vezes parecendo homem, às vezes parecendo um anjo. Esse era o apóstolo Paulo. E Paulo descreveu-se, conforme lemos, sendo judeu legítimo, hebreu de hebreus. Ele tinha cidadania romana, mas era um judeu, e ele orgulhava-se disso. Mas ainda respondendo à pergunta, quem foi Paulo? Foi um perseguidor. Saulo foi um perseguidor. Após a morte de Estevão, levantou-se uma forte perseguição contra os cristãos tiveram que fugir de Jerusalém, de vários lugares onde estavam, da sua zona de conforto, e também, de acordo com a profecia, no ano 34, os próprios judeus saíram do seu país, houve aquela deportação, e retornaram só em 1947, quando o Estado de Israel foi formado outra vez pelo apoio da ONU. Nós conhecemos a história. Mas aqui no contexto, os cristãos tiveram que fugir, foram perseguidos. Em Atos 8, verso 3, diz: Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. E também em Atos 9, 1 diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele era, portanto, um perseguidor dos cristãos. Era o Saulo. Mas houve a conversão de Saulo para Paulo, conforme ouvimos na história das crianças. E eu chamo a vossa atenção para lermos o que está em Atos, no capítulo 9, versos 4 e 5. Vou ler apenas esses 2 versículos. Quando ele estava indo de Jerusalém para Damasco, Jesus apareceu para ele, ele caiu do seu cavalo, junto com os homens que ali estavam. Houve uma dificuldade muito grande, ele ficou cego por 3 dias, depois ele foi amparado pelo Espírito Santo, apareceu o diácono Ananias, deu estudos bíblicos para Paulo e ele foi batizado. Mas antes do batismo, a Bíblia revela o que está aqui em Atos 9, 4 e 5, que diz assim: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E depois é o que nós conhecemos
na Bíblia Sagrada, através da leitura, e vamos no verso 18, depois que ele recebeu todas as instruções, imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Que história bonita, que história interessante. Este foi o momento da conversão do apóstolo Paulo. E eu queria perguntar para você, qual foi o momento da sua conversão? Você teve um momento que marcou a virada da sua vida? Antes, pessoas carnais e agora pessoas espirituais que somos. Qual foi o seu momento? Interessante que uma vez eu mencionei aqui sobre os abraços de Deus. Um livro que li, o autor diz que Deus nos abraça de várias maneiras. Um abraço é o abraço estético. É a natureza que vemos, são as flores, o mar, as montanhas, o oxigênio. É a beleza que nós vemos, o arco-íris. Outra maneira de Deus nos abraçar é colocando pessoas amigas do nosso lado para nos ampararem em todos os momentos, especialmente nos momentos mais difíceis. Mas o outro tipo de abraço que Deus nos dá é o abraço dramático. É quando acontece algo ruim conosco, uma doença, ou uma separação, um divórcio, algo que marca profundamente a nossa vida, e Deus aproveita desses momentos menos bons, ou terríveis até, para operar a conversão na nossa vida. Por isso eu pergunto, qual foi o momento da sua conversão? Eu nasci em lar adventista. Os meus pais, quando eu nasci, tinham já os padrinhos da igreja católica arranjados para me batizar na igreja romana. No entanto, foi a época que eles conheceram Jesus, eles dispensaram os padrinhos, não fui batizado lá e fui apresentado como hoje na igreja adventista. É um privilégio, eu diria que é um privilégio. Mas para quem nasce em lar adventista, parece que corre tudo bem, né? Vem na escola sabatina, estuda a lição, está na igreja, parece que não há aquele momento de conversão. Mas há, todos nós sentimos, todos nós sabemos o momento que fomos tocados pelo Espírito Santo e que Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas. Nos chamou para sermos salvos, mas também para testemunharmos. Qual foi o momento da sua conversão? É bom você pensar, é bom você analisar. E eu vou mais além e pergunto, se ainda não aconteceu esse momento na sua vida, Deus está nos chamando agora para darmos o nosso coração para Ele. Não é? E Deus só vai nos usar de verdade quando estivermos convertidos a Jesus. Vejam que Saulo perseguia, tornou-se Paulo, tornou-se um grande apóstolo, não é? Que nós conhecemos, e vamos analisar em poucas palavras agora, não vamos demorar muito, mas vamos analisar um pouquinho mais sobre o apóstolo Paulo. E a irmã Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações que o verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Então, se há alguma coisa que nos dificulta de sairmos da nossa zona de conforto e não anunciarmos o amor de Jesus através dos métodos que conhecemos, né, através da nossa vida, alguma coisa ainda precisa acontecer conosco para podermos ser missionários. Não é? No decorrer da nossa vida até aqui, o que é que nós temos feito em termos missionários? Quantas pessoas temos trazido aos pés de Jesus? É curioso que Paulo, de Saulo para Paulo, agora convertido, ele iniciou as suas viagens missionárias. Nós não vamos ler na Bíblia, mas eu vou apenas mencionar. A primeira viagem missionária de Paulo aconteceu nos anos 47 e 48 da nossa era. Ele começou em Chipre, Perge, atual Turquia, Antioquia, Pisídia, Derbe, e o resultado, várias igrejas foram estabelecidas na primeira viagem missionária. Com várias dificuldades, ele pôde fundar aquelas igrejas. Depois, ele fez a segunda viagem missionária, que foi nos anos 49 e 42. Após Paulo e Barnabé se desentenderem a respeito de Marcos, Barnabé e Marcos foram para Chipre para confirmarem os crentes que Paulo tinha fundado na primeira viagem missionária, e Paulo e Silas foram para o norte, Listra, foi lá que conheceu Timóteo, Troade, Filipos, por isso carta aos Filipenses, Tessalônica, por isso carta aos Tessalonicenses, Bereia,
Por isso que os bereanos eram mais prudentes, porque quando Paulo pregava, eles comparavam as escrituras para verem se as coisas realmente eram assim. E é importante nós termos também esse senso crítico, né? Mesmo quando estamos analisando uma doutrina, de compararmos texto com texto para o nosso crescimento espiritual. Depois Paulo fez a terceira viagem missionária, que foi entre os anos 53 a 57, ele revisitou as igrejas da primeira e da segunda viagens e também fez o trabalho na Grécia. Ele esteve em Atenas. Depois ele voltou para Jerusalém, onde resultou a sua prisão e depois a consequente morte. Ele fez um trabalho maravilhoso. É interessante que a prisão de Paulo foi desencadeada por um homem. Esse é um ponto importante que eu gostaria de salientar aqui. Lembra o nome de um homem que se opunha sempre a Paulo, ao seu trabalho? Alexandre o Latoeiro. Interessante, tinha esse homem que era uma pedra nas sandálias do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz em 2 Timóteo 4,14 assim: Alexandre, o Latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Interessante que sempre tem as pessoas geridas pelo inimigo, não é? Que às vezes querem atrapalhar a nossa caminhada para o céu. E nós devemos ficar muito atentos a isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a sermos promotores do bem, promotores da unidade e nunca da discórdia. Porque o próprio Paulo entregou esse homem nas mãos do Senhor para o dia do juízo. Né? E pelos vistos assim será. Pelos vistos ele terá um fim triste, esse tal Alexandre o Latoeiro. Mas vamos agora procurar tornar o cenário da vida de Paulo mais vívido um pouquinho. Paulo foi apedrejado em uma cidade, foi atacado e fustigado com vara noutra cidade, recebeu 5 quarentenas de açoites, 3 vezes sofreu naufrágio, nunca recebeu salário e foi considerado o pior dos pecadores. E agora estava preso. Que situação, né? Às vezes nós tendemos a nos fazermos de vítimas, né? Eu faço tudo certinho, tudo fiz de acordo com o script, de acordo com o que me mandaram, com o que me pediram no trabalho, na família, entre amigos, e eu cuidei da minha saúde e de repente eu contraí essa doença, por exemplo. Não é? Nós tendemos a fazer isso. E é curioso que quando lemos a respeito do apóstolo Paulo, que aconteceu tudo isso com ele, ele não reclamou, não é? Uma lição maravilhosa para nós. Eu queria ler esse texto na Bíblia, que torna mais viva ainda essa imagem, que está em 2 Coríntios 11. São poucos versículos. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 24 ao 27. Aqui nós lemos o que ele escreveu. 2 Coríntios 11, 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Paulo passou por tudo isso. Qual tem sido o nosso sofrimento? Se temos tido algum sofrimento parecido com o do apóstolo Paulo, eu diria que não é uma mera coincidência. É um propósito de Deus para aperfeiçoar o nosso caráter e para nos levar para o céu. E Paulo foi condenado. A respeito de fazer tudo isso, ele foi condenado à morte. E depois dele já saber da sua sentença, ele escreveu aquilo que está em 2 Timóteo 4, 6 e 8, que nós conhecemos muito bem. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo
4, de 6 a 8. Ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que interessante, não é? Ou não é interessante, mas é interessante, porque Deus deixou-nos isto para trazer-nos consolo também. Porque nós temos a vida pela frente, temos os anos que Deus permite, temos uma missão a cumprir, missão de cuidar da família, cuidar da igreja, de pregar o evangelho, mas temos a missão de prepararmos o nosso caráter com a atuação do Espírito Santo na nossa vida para a volta de Jesus, o nosso Senhor. Um ladrão romano jamais, ou melhor, um cidadão romano, Paulo era um cidadão romano jamais poderia ser torturado, condenado ou decapitado. Paulo era romano, no entanto, eles não deram atenção para isso. Eles julgaram e condenaram. E nós temos aqui na revista os textos da irmã Ellen White, na revista adventista, que temos feito a semana de oração. Temos aqui uma descrição que eu gostaria de ler, que está no livro Patriarcas e Profetas, do Espírito de Profecia. Quero ler alguns textos antes de terminarmos. Logo aqui, na página 38, diz: o apóstolo perdeu de vista os seus próprios sofrimentos, que se aproximavam, perante o seu cuidado por aqueles que estava prestes a deixar e enfrentar o preconceito, o ódio e a perseguição. Esforçou-se por fortalecer e animar os poucos cristãos que o acompanharam, até o local da execução, repetindo as promessas feitas aos que são perseguidos por causa da justiça. Assegurou-lhes que nada falharia de tudo aquilo que o Senhor tinha dito sobre os seus filhos provados e fiéis. O apóstolo estava a olhar para o grande além, não com incerteza ou terror, mas com esperança e ansiosa expectativa. No lugar do martírio, não vê a espada do carrasco ou a terra que vai receber o seu sangue, mas olha através do calmo céu azul daquele dia de verão para o trono do Eterno. Depois, aqui, já na outra página 39, onde tem o título A Bendita Esperança, resgatado pelo sacrifício de Cristo, lavado do pecado no seu sangue e revestido da sua justiça, Paulo tem em si mesmo o testemunho de que a sua alma é preciosa perante o seu Redentor. A sua vida está escondida com Cristo, em Deus, e tem a certeza de que aquele que conquistou a morte é capaz de guardar o seu depósito. O seu espírito firma-se na promessa do Salvador. Eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 40. Quase 20 séculos se passaram, prezados irmãos, desde que o idoso Paulo derramou seu sangue em testemunho da palavra de Deus e para testemunhar de Jesus Cristo. Nenhuma mão fiel registrou as últimas cenas da vida deste santo homem de Deus para as gerações vindouras. A inspiração, porém, preservou seu testemunho ao morrer. Que testemunho bonito, não é? Este homem que todos os que se prepararem, todos os que forem salvos e levados por Jesus terão o privilégio de conhecer no céu. Ele estará lá também, como um troféu, assim como nós também, como troféu do sangue de Jesus que foi derramado para purificar-nos de todos os pecados e nos habilitarmos para o céu. E esse Paulo, eu gostaria de recitar aquilo que nós já lemos, em 2 Coríntios, capítulo 4, quando estava condenado, sabia que ia morrer, com 62 anos, que ele foi executado, 62 anos de idade. Ele disse: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida.
E esse mesmo apóstolo Paulo, em outras partes, em outra parte da Bíblia Sagrada, em Romanos 13, verso 11, ele faz-nos um apelo. Em Romanos, capítulo 13, verso 11, o apóstolo Paulo fez um apelo aos romanos que estavam tristes, estavam desiludidos, estavam imersos num mundo de pecados até, no mundo da idolatria, da sensualidade, do adultério e tantas outras coisas, da intemperança. Ele disse o que está escrito aqui em Romanos 13, verso 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, e já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu sou adventista desde que nasci, há 60 anos. Há pessoas aqui que são crentes antes de mim. Tem uma linda carreira, uma linda jornada do lado de Jesus. E hoje nós estamos mais próximos da volta de Cristo do que quando nós aceitamos. E Jesus vai voltar. Jesus, quando promete, ele cumpre. E o mesmo apóstolo Paulo fala dos sinais dos tempos. Ele diz que nos últimos tempos nos últimos dias passaríamos por situações difíceis. Os tempos seriam difíceis. Diz em 2 Timóteo capítulo 3. E ali descreve como é que a humanidade seria. Mas em outras partes da Bíblia Sagrada nós sabemos que os terremotos, os vendavais, os fenômenos irregulares da natureza, a fome, as doenças, a peste, a falta de amor, a falta de interesse para com as coisas de Deus, isso tudo são sinais de que nós estamos próximos da volta de Jesus. E Paulo diz: o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Eu gostaria de perguntar para você, no final dessa semana de oração, alguns participaram na terça-feira, várias famílias estavam presentes quando oramos. Sei de muitos de vocês também que fizeram orações, lendo a revista em casa, em família, e nós estamos agora no fim dessa semana de oração. Eu gostaria de fazer uma pergunta simples. Quantos de vós quereis renovar os votos da vossa vida, fazendo uma reentrega do coração a Jesus nesta manhã? Levante a mão, por favor. Eu peço que você possa ficar em pé para termos uma oração de reconsagração ao nosso Deus. Nosso Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome porque nos chamaste das trevas para a Tua maravilhosa luz. Aceitamos Jesus e hoje vivemos o reino da graça. Quando Jesus voltar, adentraremos para o reino da glória. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a ficarmos com os olhos fixos em Jesus. Podemos ter caído, Senhor, no decorrer da nossa jornada cristã, ou mesmo nesta semana. Podemos ter caído, mas nós queremos segurar nas Tuas mãos. Queremos nos levantar. Queremos nos segure bem firme e nos tire da lama de pecados que talvez tenhamos enlameado. E queremos estar numa plataforma segura. Queremos estar lavados com o sangue de Jesus. Portanto, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário é suficientemente capaz para nos lavar, nos purificar e nos perdoar. Nós lançamos mãos dessas promessas e queremos, Senhor, o Teu perdão, a Tua graça, misericórdia e salvação. Obrigado por nos perdoar agora. Tua igreja está em pé também, querendo renovar os votos de consagração e dedicação a Ti. Oramos pela unidade das famílias, que sejamos unidos como famílias individuais. Mas oramos também pela unidade da igreja, que sejamos uma igreja unida, onde as pessoas possam ver os pés de Jesus, as mãos de Jesus, o coração de Jesus, o sorriso de Jesus através de nós como igreja. Portanto, unge-nos com o Espírito Santo nesta hora. Capacita-nos a prosseguirmos nos caminhos da salvação, com alegria, com motivação, a despeito de problemas e dificuldades que possam surgir no nosso caminho.
Nós queremos te agradecer pelos exemplos maravilhosos deixados para nós na Bíblia Sagrada. Tantos personagens que nós estudamos. Mas nós te agradecemos pela vida desse apóstolo, o apóstolo Paulo, que tanto fez, tanto contribuiu para o teu reino e continua a contribuir. Ajuda-nos a sermos um pouco de Paulo. Ajuda-nos a sermos um pouco de Jesus, o nosso maior modelo. Abençoa esta igreja, desde as crianças até os de mais idade. Consola-nos a todos com o divino Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.